Olá, feministas literários! Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou apresentadora do nosso programa Feminismo Literário e na edição de hoje teremos uma sessão especial. A gente não vai conversar sobre um livro específico, mas iremos falar sobre a classificação do feminismo em ondas feministas, tendo por base diversos livros, artigos científicos que serão indicados ao final desse vídeo. Vamos lá? Houve uma longa jornada até que o movimento feminista fosse consolidado. Apesar de existir uma série de experimentações de movimentos de mulheres durante a história, foi somente a partir da segunda metade do século XIX que nós passamos a ter um movimento feminista organizado. Movimento esse em que o termo feminismo passou a ser utilizado dentro do Ocidente. A partir desse momento, passamos a verificar diversas vertentes do movimento feminista. Vertentes heterogêneas, plurais, que em até certo aspecto disputavam entre si. A evolução do movimento feminista nos demonstrou não ser possível falar em um único feminismo, homogêneo e unitário, mas de uma gama de variedades de demandas que possuem por objetivo combater as práticas patriarcais e lutar pela isonomia entre os gêneros. O programa de hoje foi idealizado com base em 3 objetivos centrais. Primeiro, definirmos o que é o feminismo. Segundo, compreendermos a classificação do feminismo em ondas feministas. E terceiro, entendermos as semelhanças dessas vertentes. Vamos lá? Vamos para o primeiro ponto. Afinal, o que é o feminismo? Uma definição ampla do feminismo leva em conta a epistemologia e a política. Do ponto de vista epistemológico, gente, epistemologia significa ciência, teoria do conhecimento. Do ponto de vista epistemológico, o feminismo ele traz críticas às epistemologias dominantes que representam o feminismo e que são tradicionalmente androcêntricas, ou seja, são tradicionalmente pautadas na dominação masculina. Assim, a visão de mundo existente na sociedade é pautada pela dominação masculina. E o próprio direito, que é uma criação social, também é masculino. O que costumeiramente é dito como neutro, imparcial, na verdade, é um ponto de vista masculino. Com isso, as teorias feministas fazem críticas a essas epistemologias dominantes e propõem alternativas para a eliminação de formas de opressão e para a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária. Do ponto de vista político, o feminismo é um movimento social e político que possui o objetivo de valorizar a esfera social feminina, propondo maneiras das mulheres ocuparem os espaços públicos e o poder político e reconhecendo que é fundamental a capacidade de participar e de decidir. Além disso, o movimento feminista ele vai realizar também propostas de transformação revolucionária da sociedade. Agora vamos para o segundo ponto. O que são as chamadas ondas feministas? A historiografia feminista oficial, que pautou a sua genealogia, que pautou a sua construção nos ordenamentos jurídicos europeus, ou seja, que é baseada em países de capitalismo avançado, vem traçando 3 ondas feministas. Essa genealogia do movimento feminista em ondas não representa momentos estanques, né? Momentos que são separados, mas pelo contrário, ela representa momentos que são intercomunicáveis, que se entrelaçam. E esses momentos, no seu interior, eles vão ter um movimento natural de subidas e descidas. Essas subidas elas podem começar um pouco difusas e pouco perceptíveis e aos poucos ela sobe ou sobe bruscamente. Se avoluma, chega no seu máximo, ao seu clímax, né, no seu momento de maior envergadura, para depois descer, chegar numa fase de declínio e novamente crescer. Por conta dessa movimentação de fluxo e refluxo,
é que as vertentes do movimento feminista passaram a ser classificadas como ondas. E aí, como eu disse ainda há pouco, são 3 ondas. Vamos falar de cada uma delas. A primeira onda se caracteriza pelo movimento sufragista do século XIX. Esse movimento foi identificado pelas demandas de mulheres brancas pertencentes à burguesia, que queriam ocupar o espaço público. O principal interlocutor dessas mulheres desse movimento era o Estado, na medida em que essas mulheres buscavam o reconhecimento do direito ao voto, do direito à educação, do direito à profissionalização. A segunda onda do movimento feminista foi aberta pelos movimentos sociais e políticos ocorridos na França em 1968 e que expandiu a luta das mulheres com base no tema "O pessoal é político", proposto por Simone de Beauvoir. Além disso, essa onda ela expandiu a teoria feminista, tendo como foco central a análise dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A terceira onda, por sua vez, ela não tem um consenso, mas ela foi sendo construída a partir das teorias críticas do direito, em especial com o estabelecimento das disciplinas e estudos das mulheres nas universidades estadunidenses e europeias. Nessa fase emergiram o feminismo liberal, o feminismo radical e o feminismo da diferença. O feminismo liberal está comprometido com a discussão da igualdade formal, ou seja, é um movimento que pleiteia a promoção de valores individuais, que tem como cerne as discussões de simetria de gênero. É um movimento reformista, é um movimento que vai clamar por ações políticas de ação positiva, com lutas travadas pela igualdade de direitos e pela igualdade diante da lei. Gente, em outras palavras, o feminismo liberal ele entende que mesmas demandas, mesmo tratamento. Já o feminismo radical, ele busca denunciar as situações de opressão que várias mulheres se encontram, que as mulheres, na verdade, se encontram na sociedade. Essa corrente ela vai sustentar que a estrutura de dominação e opressão que as mulheres se encontram é responsável fundamentalmente pelo exercício do poder masculino em todos os contextos. Aqui, gente, uma observação é bastante necessária. Desde o início do desenvolvimento do movimento feminista, houveram diversas fraturas internas importantes. No que se refere ao feminismo radical, a esses movimentos de liberação das mulheres, que têm por objetivo realizar uma transformação radical das estruturas existentes, existia uma forte oposição entre as chamadas feministas radicais e as feministas políticas ou as feministas marxistas e socialistas. De um lado, as feministas radicais elas entendiam que a opressão das mulheres era uma opressão primária e fundamental em todas as sociedades. Então, para elas, lutas, antes de tudo, eram contra o sistema patriarcal e contra as formas de poder masculino. Inicialmente, os grupos feministas radicais se denominavam Organização de Mulheres Radicais e, posteriormente, passaram a adotar o nome ou a nomenclatura de Movimento de Liberação. Cabe ressaltar que dentro desse próprio movimento radical existiam algumas feministas lésbicas que advogavam a necessidade de uma separação radical para que se lutasse contra a heteronormatividade. Por outro lado, nós tínhamos as feministas políticas, que sustentavam que a causa de opressão da mulher na sociedade era o capitalismo. E por isso elas entendiam que o movimento feminista deveria se manter sob o manto protetor do movimento socialista. Elas não visualizavam nenhum ponto de incompatibilidade entre o feminismo e o socialismo. E sustentavam que a verdadeira libertação das mulheres somente poderia ocorrer em um contexto de transformação global, com a ruptura das estruturas capitalistas, porque eram as estruturas capitalistas que perpetuavam a exploração humana e, consequentemente, a exploração das mulheres. Por fim, o feminismo da diferença se dedicava a expor a dominação masculina e mostrar a diferença entre homens e mulheres, buscando a fixação de benefícios especiais para as mulheres em razão delas serem diferentes dos homens. Gente, essa classificação do feminismo em ondas feministas foi amplamente aceita e até hoje ela é muito utilizada, mas ela vem cedendo espaço a novas correntes. Hoje nós falamos também de outras expressões do feminismo,
como o feminismo comunitário, o feminismo indígena, o ecofeminismo, o feminismo negro, o feminismo lésbico, o feminismo queer, o próprio feminismo marxista ou socialista, o feminismo descolonial ou decolonial. Ok, então vamos para o terceiro ponto, né? Existem vários feminismos. Cada uma dessas vertentes tem demandas que são próprias. Cada uma dessas vertentes tem especificidades. Mas se elas são classificadas como feminismo, é porque tem alguma coisa em comum, não é isso? Apesar de existirem diferenças entre essas diferentes formas, né, de expressão do feminismo, a gente consegue encontrar elementos que são comuns, elementos que são básicos, que nos permitem olhar o feminismo como um conjunto. Isso porque todas as variações do movimento feminista reconhecem a situação de exploração, de subordinação, de dominação, de opressão das mulheres que são naturalizados pelo poder dominante, que é um poder masculino, e todas essas vertentes se direcionam e visualizam a necessidade de lutar contra as diferentes e as interdependentes expressões sociais, políticas, culturais, ideológicas do patriarcado. Observa, a análise realizada até aqui nos permite reconhecer as origens do feminismo como uma construção teórica e política de matriz europeia e estadunidense. Mas a gente deve reconhecer que o feminismo ele surgiu como um movimento de questionamento e como um movimento de denúncia da ordem patriarcal imposta pela modernidade. Então, assim, a gente pode reconhecer que o feminismo é uma postura política, filosófica, epistemológica, profundamente crítica dos paradigmas e das práticas sociais e culturais existentes em toda a sociedade, principalmente no Ocidente, de forma que essa classificação também pode ser aplicada à nossa realidade, à realidade brasileira, guardada as suas devidas especificidades. E é justamente sobre o feminismo no Brasil que nós iremos conversar na nossa próxima edição. Aguardo vocês, hein? Até breve!